1 Coríntios 15, verso 35 ao 58. Vamos ler inicialmente até o 49, e à medida que nós avançarmos, nós fazemos a leitura do restante. 1 Coríntios 15, 35 a 49 inicialmente. Diz assim a palavra do Senhor. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tal também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém. Pense no fim da sua vida. Pense no momento em que você não mais estará presente em um velório, mas aonde as pessoas irão participar do seu próprio velório. Certo dia eu vi a história de um grande jogador de beisebol que sonhava em trazer ou dar para a sua escola um troféu para ser estampado na estante daquela tão famosa escola que ele fazia parte. Após muita luta e muito treino e muitas percas, ele consegue realmente, com o seu time, vencer um campeonato. E o seu troféu é colocado e estampado no primeiro e principal local de visualização da escola dos troféus que as equipes que dali surgiram e formaram ganharam. Pois bem, passaram-se os anos, ele se tornou um homem idoso, e certo dia, ao passar de frente àquela escola que um dia ele tanto sonhou em ganhar um troféu para colocar ali, pois era o desejo de muitos jogadores ter um troféu exposto ali da sua época, ele viu o troféu jogado no lixo. E então ele escreveu tratando exatamente sobre isso. Um dia, todas as nossas conquistas, todos os troféus que nós conquistamos serão jogados no lixo por alguém. Pense no carro que você tanto lutou para conquistar. Pense na aposentadoria que você sonhou para receber. Pense na casa que você construiu com tanto suor. Pense nas roupas, nos móveis, nas lembranças que você guarda em sua casa. Pense em tudo que você tem e construiu ao longo do tempo, sendo deixado para trás. Pense nos bens que um dia você tanto lutou para ter e preservou eles, de repente sendo usado por outras pessoas que nunca sequer moverão um dedo e vão desfrutar. Pense bem no carro que você cuida tanto, que você zela tanto, que tem cuidado para não arranhar, talvez numa garagem estreita que você o coloque, que tem cuidado para não amassar entre um trânsito intenso que você muitas vezes pega, sendo usado por alguém agora sem zelo nenhum. Pense no seu cônjuge, que após ficar viúvo com o tempo poderá ter outro ou outra. Certamente isso nos traz uma grande repulsa.
certamente isso traz uma grande dor em nosso coração. Aquilo que nós tanto zelamos, aquilo que nós tanto guardamos, aquilo que nós temos para nós, para nosso uso pessoal, e aquilo que é nosso emocionalmente, sendo usado, desfrutado ou compartilhado com pessoas que nós sequer imaginávamos. Pois bem, irmãos, um dia, você não mais irá a velórios, mas as pessoas virão ao seu velório. E nada do que você conquistou será levado. Nada do que você ganhou vai ser levado junto com você. Nem tampouco ficará guardado para sempre. Uma imagem muito clara que nós temos disso hoje é que nem mais fotos de recordação nós temos em nossas casas. Já pararam para observar que no passado ainda se guardava a memória dos avós, bisavós e tataravós através dos porta-retratos e dos quadros estampados na sala, por cima dos móveis? Pois bem, nem mais isso as novas gerações possuem. Para que talvez o seu neto, bisneto, ouça pelo menos falar, olha, isso aqui foi seu avô, foi seu tataravô. As fotos entraram em extinção. Seu rosto será esquecido dentro de poucos anos. E tudo aquilo que você conquistou será usado e vai ser usufruído por pessoas que nem sequer conheceram e viram o seu labor, o seu trabalho. Pense nisso. Se nós olhássemos para a vida apenas nessa perspectiva, certamente é desesperador, né? É desesperador você viver a vida, trabalhar, lutar, conquistar com tanto esforço, se abdicar de tantas coisas, para de repente você perder absolutamente tudo. Olhando nessa perspectiva material, a vida se torna desesperadora. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer, lá no versículo 14, nós já meditamos nesse versículo, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação. E ele vai dizer mais. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E mais, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque, de fato, olhando para a vida apenas da perspectiva daqui, não há nada de bom para nós vibrarmos. Por causa disso, então, agora o apóstolo Paulo vai tratar da sequência da ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. Porque Cristo não está mais dentro daquele túmulo, a nossa esperança, ela de fato vai nos mover. Porque Cristo ressuscitou, a esperança ressurge, não é o fim, e agora nós vamos perceber que a morte foi tragada pela vitória. Por isso que agora o apóstolo Paulo vai tratar do verso 35 até o verso 58, a maneira triunfante e vitoriosa pela qual a ressurreição tornou significativa o ministério de Cristo e torna significativa a vida da igreja. Porque a morte, conforme vai dizer o versículo 56, foi tragada pela vitória. Em primeiro lugar, nós temos a natureza do corpo ressurreto. Do verso 35 ao verso 49, o apóstolo Paulo fala sobre os que estão ou que serão ressuscitados. E veja que há uma pergunta que ele utiliza aí. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Lembre que na semana passada nós falamos um pouquinho sobre as implicações da ressurreição. E eu mencionei aqui para os irmãos que na igreja de Corinto havia um grupo de pessoas provavelmente influenciada pelos saduceus que não acreditavam na ressurreição. E esses irmãos estavam influenciando a igreja e levando os irmãos a questionarem a realidade, a maneira pela qual a ressurreição aconteceu. Paulo, então, vai fazer agora alguns questionamentos, vai fazer algumas afirmações a respeito da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer, conforme nós vimos na semana passada, que nós não devemos nos enganar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E eu aproveitei para falar aqui sobre o perigo de nós sermos influenciados por aqueles que não temem ao Senhor e pela cultura do mundo. Só que aqui o apóstolo Paulo também se direciona àqueles que estavam dentro da igreja e que tinham más conversações, que estavam deixando-se levar por interpretações erradas, por influência dos saduceus, que não acreditavam em ressurreição. Agora, o apóstolo Paulo vai responder outro questionamento. O primeiro questionamento que a gente viu que ele responde é sobre a ressurreição. De fato, Jesus ressuscitou, mas agora a pergunta é a seguinte:
Se Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos, ora, qual será o corpo dos que ressuscitam? Como será? Qual será? Como virá esse corpo? Paulo agora vai questionar exatamente sobre isso. Então aqui nós temos a natureza do corpo ressurreto. A primeira figura que o apóstolo Paulo vai utilizar para explicar isso é a figura da semente. Ele vai dizer: semeia-se corpo corruptível, ressuscita incorruptível. Semeia-se em desonra, ressuscita glorioso. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em corpo de poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Verso 42, 45 e 49, o apóstolo Paulo fala sobre essa ideia, essa imagem da semente, que é lançada na terra e que depois brota com força, com vigor. Não semelhante à semente que foi colocada, mas essencialmente a partir dela vai brotar. Então, do verso de número 38, Paulo vai dizer: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Aqui Paulo vai tratar sobre a nossa ressurreição, que nós haveremos de ressuscitar, e quando nós ressuscitarmos, nós não ressuscitaremos com o mesmo corpo que agora nós temos. Porém, nós não ressuscitaremos tão diferentes, porque a semente que é plantada, ela é colhida, ou ela brota. Embora a semente do trigo não vá nascer em formato de semente, mas a essência dela é trigo. A origem dela, a maneira pela qual ela foi plantada e o que ela vai produzir também é trigo. O apóstolo Paulo está nos apresentando aqui como será o nosso corpo incorruptível. Será diferente do nosso, do que nós temos hoje. Mas ao mesmo tempo, características, marcas e imagens do corpo anterior, porém agora transformados, vão estar ainda presentes. Tanto é que ele vai continuar dizendo que nem toda carne é carne mesma, é a mesma carne. Verso 39. Um é carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Na ressurreição, ninguém vai sair ressuscitando em corpo diferente. Você não vai morrer gente e ressuscitar cachorro, não vai morrer um animal e ressuscitar gente. Não existe isso. Paulo está dizendo, há diferença de carne, há diferença de astros celestes, há diferença de brilho. Ele vai tratar sobre as diferenças porque Deus nos fez assim, diferentes. Todos imagem e semelhança dele, mas diferentes em suas particularidades. Por causa disso, então, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 42 que assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, mas ressuscita em glória. Ele está tratando aqui a maneira pela qual o sepultamento é feito, pois o sepultamento é como que um ato de desonra, alguém ser lançado num buraco, alguém ser lançado numa gaveta, alguém ser cremado sobre o fogo. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer, embora nós venhamos a perecer deste mundo assim, mas nós haveremos de ressuscitar, verso 42, em glória. Vamos ser semeados em fraqueza, mas haveremos de ressuscitar em poder. Haverá uma transformação. E para ilustrar e embasar teologicamente isso, o verso de número 45 ao verso de número 48, Paulo vai falar sobre Adão e Cristo. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que? Vivificante. Uma coisa interessante que o apóstolo Paulo fala aqui é nos apresentar a maneira pela qual Cristo é o nosso substituto perfeito e a maneira pela qual ele é aquele que nos vivifica. Adão, primeiro Adão, era alma vivente, existia, vivia, porém não tinha vida em si mesmo. A ideia é muito clara. Cristo, que é o Espírito vivificante, significa que a nossa vida está totalmente dependente e ligada a Ele. Ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que não está em mim é cortado e lançado fora. E todo aquele que não está em mim vai secar e vai morrer. Cristo é o Espírito vivificante. Nós só temos vida quando estamos ligados a Ele. Nós só permanecemos vivos espiritualmente quando estamos em conexão com Ele. Por isso que alguém, quando começa a esfriar espiritualmente, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida é ela começar a esmorecer na sua fé.
porque está se desligando de Cristo, está se afastando do Senhor. O simples fato de você afastar-se das práticas piedosas, dos meios de graças que Deus nos dá, já nos enfraquece. Imagine ser desligado de Cristo, aquele que é espírito vivificante. Primeiro homem era a alma vivente, mas o segundo homem é espírito vivificante. Adão só viveu por causa de Cristo. Eu e você só temos vida porque Cristo é o espírito vivificante que nos vivifica. Diante disso, então, ele vai dizer no verso 48, como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. Nós nascemos na mesma qualidade, com as mesmas características e com as mesmas fraquezas de Adão. Porém, Cristo nos trouxe uma esperança, porque Ele é o homem celestial. Ele é aquele que não foi gerado na terra, mas foi gerado, conforme vai dizer o versículo, o texto aqui que nós lemos, foi gerado no céu. E por que ele foi gerado no céu? E é agora o primogênito entre os que dormem, é o primeiro da ressurreição, e nós haveremos de ser como ele é. Paulo vai dizer, tais também os celestiais. Nós haveremos de desfrutar também da glória com Cristo. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Ainda estamos nesse mundo com as mesmas marcas, pecados, mazelas que a natureza adâmica impôs a todos nós. Trazemos em nós ainda as marcas de Adão. Porém, porque Cristo é o Espírito vivificante e porque o Espírito Santo nos transformou, nós não apenas carregamos as marcas de Adão, mas carregamos as marcas de Cristo. E por causa dessas marcas de Cristo em nós, nós levamos a imagem do que é celestial. Nós não somos daqui. Paulo fala sobre a natureza do corpo ressurreto. Depois, do verso 50 ao verso 54, ele vai falar sobre o mistério da transformação. E eu queria que os irmãos observassem esse texto agora. E isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqui o apóstolo Paulo vai nos apresentar o mistério da transformação. O corpo transformado da ressurreição já é algo extraordinário, mas agora ele apresenta-nos o mistério da transformação. E esse mistério da transformação vai ser visto no fato de que a nossa carne e o nosso sangue não podem herdar o reino de Deus por si só. É preciso transformar. E um mistério então vai nos apresentar. Nem todos dormiremos. O que é que isso nos apresenta aqui? A ressurreição dos mortos se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo. É quando isso vai acontecer. E é exatamente aqui que nós, inclusive, encontramos mais um argumento contra o arrebatamento secreto. Por quê? A Bíblia Sagrada fala sobre uma segunda vinda, não uma terceira vinda de Cristo. E nessa segunda vinda de Cristo, acontecerá aquilo que Paulo agora vai nos apresentar como sendo a transformação do nosso corpo mortal e perecível para um corpo de glória. E nela, o apóstolo Paulo vai dizer que nem todos haverão de desfrutar, nem todos vão desfrutar dessa transformação repentina. Ou melhor dizendo, dessa morte que sobrevirá. Por quê? Verso 51, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quando Cristo vier, na sua segunda vinda, ainda haverá muitos crentes que não dormem no Senhor, que estão vivos. E se a tribulação, se as dificuldades dessa vida, se as tribulações que Cristo anunciou em Mateus capítulo 24, vão acontecer antes da sua segunda vinda, do seu segundo retorno, logo, que é que nos apresenta, nós vamos passar pela tribulação.
Porque se porventura não tivesse pessoas crentes passando pela tribulação aqui, Paulo vai dizer, nós vamos ressuscitar dos mortos. Porque vivo só vai estar os ímpios condenados a sofrer, conforme diz a visão dispensacionalista. Mas não. Alguns haverão de ressuscitar dos mortos, mas nem todos passarão pela morte. Quando Cristo voltar, haverá muitos que estarão vivos e serão então transformados, não da morte para a vida, mas da vida para a vida eterna. Ele continua então, dizendo como isso acontecerá. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E o quê? E nós seremos transformados. Será um evento único, completo, glorioso, extraordinário, que alcançará a absolutamente todos. Descartamos aqui, tanto nessa linguagem de 1 Coríntios 15, como em 1 Tessalonicenses 4 e 5, a ideia de um arrebatamento secreto dos crentes, depois passa um outro tempo, e o povo fica sofrendo na terra, Jesus volta de novo, e agora passa pelo julgamento, aí vem a ressurreição dos mortos. Paulo vai descartar todo esse processo que os dispensacionalistas acreditam. Não. Nós, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, veremos os mortos ressuscitar e seremos transformados. Por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer que todo olho verá. Esse negócio de arrebatamento secreto, conforme muitas pessoas colocam no para-choque do carro, se esse carro ficar desgovernado, é porque eu fui arrebatado. Né? Durante muito tempo, filmes, até novelinhas, canções, apresentaram uma visão de que haveria um arrebatamento secreto, o povo de Deus ia subir e os outros ficariam perguntando, cadê o povo, como se Jesus tivesse vindo de maneira silenciosa, quando na verdade a sua volta será triunfante, gloriosa e todos vão contemplar. Uns para a honra e glória, outros para o tormento, o sofrimento eterno. Uns para a bênção eterna, outros para o juízo eterno. Ninguém vai escapar desse dia. E Paulo então continua, verso de número 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Será exatamente nesse momento onde aquela ressurreição de Cristo alcançará o ápice de toda a sua obra redentora quando a morte for tragada pela vitória. Ele venceu a morte, mas nós ainda estamos sofrendo as dificuldades, ou melhor dizendo, as penalidades do pecado tendo que morrer. Porque até hoje a morte nos assola. Até hoje a morte é a realidade dos seres humanos. Porém, quando isso aqui acontecer, quando Cristo vier, será dita a palavra final. Tragada foi a morte pela vitória. E agora poderá se questionar, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Ele venceu o pecado, ele cumpriu cabalmente a lei, e agora nele nós temos vitória. Por isso que Romanos vai dizer, em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Nós não haveremos mais de sofrer penalidades, nem de enfrentar a morte, porque a morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz, mas também no túmulo, que agora está vazio, e ele assenta à destra do Deus Todo-Poderoso. É quando então o apóstolo Paulo conclui. E no verso 58, ele fala sobre essa vitória da morte e a nossa recompensa. Naquele versículo que nós conhecemos também. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Perceba que esse é um verso que está no contexto da ressurreição de Cristo. Mas olhe comigo o verso 30, porque lá no verso 30, o apóstolo Paulo vai questionar aos coríntios o seguinte: e por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, e que me aproveita isso?
Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está dizendo, toda a nossa labuta cristã só faz sentido à luz da eternidade. Só faz sentido à luz da ressurreição. Porque Cristo venceu a morte. Porque nós venceremos a morte. Porque nós seremos glorificados. Todo o nosso trabalho nesse mundo não será em vão. Por isso ele vai dizer, sejam firmes, sejam inabaláveis, sejam sempre abundantes, não cessem de trabalhar, não cessem de fazer as obras, trabalhem cada vez mais para o Senhor, porque nele o nosso trabalho não será em vão. A morte será tragada e a vitória Cristo nos dará na sua eterna glória. É aí que nós temos então a maior motivação pela qual nós devemos trabalhar para o Senhor. Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. E a sua ressurreição é a esperança da glória para todos nós. Por causa disso, então, nós podemos aprender com o apóstolo Paulo que a morte não tem a última palavra. E os velórios que nesse mundo entristecem nosso coração não mais trarão dor nem tristeza. Por isso que a Bíblia vai dizer que para o Senhor, preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Porque para o mundo, para aqueles que não temem a Deus, a morte é o fim. Acabou-se. A morte é o tormento. A morte é a dor e a saudade eterna. E a gente até escreve isso, né? Saudades eternas. Não tem nenhum pecado nisso não, tá? Não tem nenhum problema dizer isso não. Mas quando Cristo vier, quando Ele retornar, nós que somos salvos por Ele, pela graça dEle, porque Ele cumpriu a lei em nosso lugar, nós não haveremos mais de sofrer saudade, dor, medo, pânico, absolutamente nada disso. Nada disso. A morte para nós é diferente, porque ela não é vista na mesma perspectiva do mundo. E se tem uma coisa interessante, é um velório de um crente. Todos aqui já foram em velórios de crentes e descrentes, né? E eu já fiz de ambas as partes. Já fiz de crente, já fiz velório de descrente. Já fiz velório de pessoas que morreram naturalmente, de pessoas que morreram tragicamente. Mas uma coisa diferente acontece no velório dos crentes. Porque nós choramos pela dor que nós sentimos. Isso é natural, isso é normal. Mas ao mesmo tempo, há em nós uma esperança e um sentimento de vida eterna tão forte, que mesmo em meio à dor nós conseguimos adorar o Senhor e contemplar o que Ele haverá de fazer no porvir, aguardando nós também um dia estarmos presentes lá. Por isso que a gente faz um culto ao Senhor e adora ao Senhor, porque o culto fúnebre não é para o defunto, irmãos. Eu digo sempre isso. O culto fúnebre não é para o defunto. A gente até cita o nome do defunto. A gente até pode citar alguma lembrança dele. Mas o culto que nós fazemos, os cultos que nós fazemos nos funerais, é sempre uma oferta de gratidão a Deus. É sempre para Ele. Porque nós nos comportamos diante da morte de uma maneira diferente. Para quem não tem Deus, a morte de fato ela é desesperadora, porque a morte é horrorosa. A morte é pavor, a morte é inimiga de Deus. A morte ela é o salário natural do pecado. Então, de fato, nós não temos como nos acostumar com a morte. Não tem como se acostumar com a morte. Nem tem como ser amigo da morte. Ela é consequência do pecado. Ela só existe por causa do pecado. Logo, ela é nossa inimiga. Só que o nosso Senhor venceu ela. O nosso Senhor triunfou sobre ela. E agora nós não precisamos mais ter medo dela, porque nós temos confiança e temos a proteção daquele que venceu a morte. Então, nós temos esperança de vida eterna. Como ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Então, nós não devemos nos desesperar. Nem meio às enfermidades, nem meio às dores, nem meio aos problemas, nem mesmo quando a tribulação chegar, o apóstolo Paulo vai dizer, nós haveremos de ser transformados. Vai ser no abrir e piscar de olhos. E toda a nossa tribulação nesse mundo haverá de cessar. Como acabamos de cantar, e eu vou convidar o louvor para cantar de novo. Até que a gente vá e morra, ou até ele voltar, só em Jesus nós haveremos de confiar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. A ressurreição de Cristo nos garante a vitória. E ele, pela sua vida, tragou a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? A morte não mais tem poder sobre nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Portanto, podemos viver
na esperança da vida eterna. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nosso coração viva cheio de esperança para encontrarmos com o Senhor na glória. Louvado seja teu nome, Senhor. Bendito para todos sempre seja o teu santo e poderoso nome. Nós louvamos ao Senhor, porque através da tua morte e ressurreição, nós hoje temos certeza, convicção de vida e vida eterna. Ó Deus amado, que nosso coração seja dia após dia preenchido pela esperança da glória. Que o nosso coração seja dia após dia renovado, de força em força, de glória em glória, até o dia em que haveremos de ver o Senhor voltando por entre as nuvens, com míriades de anjos e arcanjos e querubins, todos adorando o teu santo nome. Nós iremos nos encontrar com o Senhor, para que eternamente na glória possamos louvar e exaltar o teu santo nome num coro celestial sem fim, onde haveremos de desfrutar da tua presença maravilhosa. Nos ajuda para caminharmos nesse mundo olhando para a glória, desejando e anelando esse dia, em nome de Cristo. Amém e amém.